Olá amigos, estamos a concluir hoje o Evangelho de João capítulo 1 e esta última parte fala da escolha dos discípulos. Jesus, Yeshua, o nome dele era Yeshua, era assim que ele era chamado, mas é conhecido aqui por Jesus, começou a chamar os seus discípulos. Então, eu vou ler agora esta porção, vamos lendo aos pouquinhos e vamos meditando juntos. No dia seguinte, estou a ler no versículo 35 do capítulo 1 de João, no dia seguinte João se achava lá de novo com os dois dos seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. Então, João, não é o João o autor do Evangelho de João, é João o Batista, voltou a chamar a Yeshua o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles que eram discípulos de João, que andavam com João, ficaram alerta porque o próprio João Batista estava a dizer: aquele é mais importante que eu. Notem que eu estou a anunciar aquele. Então, estava-lhes quase a dizer: vão segui-lo. E eles foram, dois dos discípulos foram. Então, diz aqui que foram com Jesus e ficaram com ele. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão, Simão, e lhe diz: encontramos um Messias, que quer dizer Cristo. Isto no hebraico era o Machia, e aqui o Cristo vem do grego. Ele conduziu a Jesus, fitando, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra ou rocha. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Já estão aqui uma série deles: Pedro, André, Filipe. E então, agora, Filipe encontra Natanael e lhe diz, versículo 45, encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Porque eles estavam à espera do Messias e estava escrito que ele nascia em Belém, da linhagem de Davi. Então Nazaré era estranho, só que ele tinha ido para Nazaré, por haver ali uma comunidade também descendentes de Davi. E porque foi desde aquela altura que ele tinha vindo do Egito para se proteger de Herodes e de alguém que quisesse fazer mal ao menino. Era por isso que tinham ido para Nazaré, porque Yeshua era descendente de Davi e tinha nascido em Belém. Versículo 47. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe disse: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas? E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, este Natanael, que era um homem íntegro e fiel a Deus, que buscava a Deus, ficou maravilhado quando Jesus lhe disse que o tinha visto. Jesus operava pelos dons do Espírito e teve este discernimento, teve uma visão que o viu debaixo da figueira. E Natanael ficou maravilhado com isso e reconheceu que ele era aquele que eles esperavam, porque os fariseus ensinavam a lei de uma forma muito pesada para as pessoas, mas não manifestavam, não havia aqueles profetas que tinham a revelação de Deus. Então Natanael reconheceu logo que Jesus ali era diferente. E Jesus disse: olha, eu ter tido esta visão e revelação não é assim nada de tão extraordinário. Se ficares comigo vais ver coisas muito mais extraordinárias. E disse-lhes que iriam ver os anjos a subir e a descer. Na realidade eles não viam com os seus olhos
físicos, isso dos anjos subir e descerem, mas Yeshua teria essa revelação no mundo espiritual e realmente os anjos estão ao nosso redor, por aqui. Existem anjos, existem demónios, nós não vemos com os nossos olhos carnais o mundo espiritual, mas ele é real. Assim como é real o natural, é real o espiritual. Só que nós estamos encerrados aqui neste corpo de carne e estamos fechados aqui um bocadinho limitados ao nosso mundo natural. E precisamos de desenvolver o nosso espírito, os nossos olhos espirituais para discernir as coisas espirituais. E é para isso que nós estamos aqui a meditar nas Escrituras, porque a palavra de Deus é como um pão que nos alimenta e desenvolve o nosso espírito. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós aprendemos, mais o nosso espírito vai crescendo e vai discernindo o espiritual. E podemos ter visões como Jesus teve, esta visão em relação a Natanael, podemos ter visões no mundo espiritual e discernir os espíritos, sejam anjos, sejam demónios, e mais que tudo, discernir o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Este Espírito que o João Batista dizia que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Vamos encerrar aqui o capítulo 1 e vou deixar sempre o material que eu consigo arranjar. Tenho um filme, tenho uns PowerPoints que transformei em vídeo que podem usar para meditar, mas se não fizerem o vosso trabalho, o que eu estou aqui a fazer não é muito relevante, porque a busca e o crescimento de cada um depende do esforço de cada um, do trabalho de cada um em se alimentar, em buscar. Por isso exorto-vos a ler, se tiverem uma Bíblia, leiam na vossa Bíblia ou usem o material que eu deixo, mas não deixem de fazer, porque este mundo jaz no maligno e nós precisamos de buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto conseguimos, como está lá no profeta Jeremias, buscai enquanto se pode achar, enquanto o podemos achar. Um abraço e até para a semana.